o Bolsonaro está entrincheirado do alto do seu silêncio, estimulando o tempo inteiro uma insurreição no Brasil. Um movimento de sublevação da ordem que tem como ponta da lança a sua milícia de caminhoneiros, num enredo que já está escrito há muito tempo e que vem sendo nutrido por essas forças reacionárias do país para sabotar o resultado da eleição. E o Bolsonaro é diretamente responsável por isso. O curioso é que o que a imprensa a maneira como a imprensa tem abordado o problema, parece isolá-lo do restante da crise. Não é verdade. Existe uma voz de comando, há uma liderança estabelecida, isso só não é muito claro porque parece que os movimentos de bloqueio de rodovias são movimentos autóctonos e que não têm voz de comando. Mentira! Eles têm uma voz de comando e nós vamos provar isso durante a edição de hoje do Despertador. O que está acontecendo? É uma reunião dos interesses da pior polícia do Brasil, que é a Polícia Rodoviária Federal, com a nata da escória dos caminhoneiros, que são meia dúzia só de bolsonaristas aí radicais, que estão inflamando o país. Ao mesmo tempo, a cadeia de comando passa por políticos ligados ao bolsonarismo. Políticos como, por exemplo, o senador eleito Jaime Bagatoli, lá de Rondônia, cuja esposa está pessoalmente empenhada na organização, por exemplo, de uma reunião daqui a pouco, às 8 horas da manhã, na sede de uma das empresas do grupo dele. Para quê? Para que possa se estabelecer como é que os comerciantes lá de Vilhena, em Rondônia, vão sabotar esse movimento democrático nacional. Ao mesmo tempo, surgem sinais de preocupação nos grotões do Brasil, no nortão do Mato Grosso surge, em Santa Catarina surge, e todos eles invariavelmente apoiados pela Polícia Rodoviária Federal. A situação é gravíssima, é gravissíssima, e vai dar merda, não tem como não dar. O ministro Alexandre de Moraes ontem mandou desimpedir as rodovias, deu prazo até meia-noite para o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que claramente está engajado numa campanha de sabotagem do resultado das eleições, seguindo uma ordem de comando do Bolsonaro, que finge de morto porque está por trás dessa história toda comandando tudo. E os sinais dessa voz de comando começam a aparecer pela internet, já com os apitos de cachorro da própria família. Agora há pouco, Flávio Bolsonaro tuitou aí nas redes sociais, agora há pouco não, foi ontem, tuitou nas redes sociais que está com o pai porque deve é. Isso acabou gerando uma hashtag que está se espalhando aí pelo Twitter, com esse bando de golpistas dizendo que estão com o Bolsonaro porque deve é. Carla Zambelli, Flávio Bolsonaro, Magno Malta, a escória da política brasileira. É um inferno, não há um dia de paz nesse país, pois que venha logo o 1º de janeiro para que o Lula tome posse e essa gente volte para o inferno de onde não deveria ter saído. O silêncio do presidente pós-eleições tem total relação com a situação grave que domina o país, como você bem colocou. Aliás, nas redes bolsonaristas tem um boato fake, evidentemente, né? Que o Bolsonaro está em silêncio porque ele está negociando com as Forças Armadas, diz esse boato, para em 72 horas impedir a posse do ex-presidente Lula. Esse tipo de boato que incentiva, esse tipo de mentira incentiva a manutenção dos bolsonaristas nas estradas. Teve essa decisão forte ontem do Supremo, referendada pela maioria do Supremo Tribunal Federal em menos de uma hora. E aí tem que prestar atenção, porque se essa decisão cair, aí a coisa vai pro buraco. Mas o que diz a decisão? Ordena a liberação de vias, o Alexandre de Moraes, nessa ordem depois referendada pelo Supremo, e em caso de descumprimento dessa decisão, o Moraes estipulou prisão em flagrante do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, além de uma multa de R$100 mil e eventual afastamento dele do cargo. R$100 mil por hora, R$100 mil por hora, né, Rafa? Isso. A contar a partir de meia-noite de hoje, né? Hoje, 1º de novembro. Ele também convoca, por exemplo, o ministro da Justiça, Anderson Torres, intima, né, todos os comandantes das polícias militares estaduais, o Augusto Aras, procurador-geral da República, e procuradores de justiça de todos os estados, para tomarem, nas palavras dele, as providências que entenderem cabíveis, inclusive responsabilização de autoridades omissas. Então a gente está falando aqui, né, inclusive com a questão da responsabilização individual do diretor da PRF, Silvinei Vasquez, que fez para campanha para o Bolsonaro nos últimos dias. Pode-se dizer que a PRF está do lado dos golpistas. Eles estão falando que estão liberando estradas no Espírito Santo. A situação é mais grave no Paraná, no Rio de Janeiro, também momentos preocupantes em Santa Catarina. Mas, por exemplo, na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê, o acesso para o aeroporto continua bloqueado. Tem vários voos cancelados, inclusive vídeos de pessoas indo a pé até o aeroporto para não perder o voo, muitos foram já prejudicados. Situação gravíssima. E se essa decisão não surte efeito,
né? Aí o caso ganha uma perspectiva abismal. Nós tivemos várias manifestações, elas estão se espraiando, elas estão concentradas no sul e no centro-oeste, no norte do Brasil, na sua maioria, mas há também movimentos, por exemplo, em cidades como São Paulo. O absurdo de ver a Polícia Rodoviária Federal cortando a cerca do aeroporto de Cumbica para que esses caminhoneiros pudessem invadir e atrapalhar a vida de quem precisava pegar avião. Pararam o maior aeroporto da América Latina. Pararam o aeroporto de Cumbica ontem à noite. Vocês querem ver como é que foi? A Polícia Rodoviária Federal cortou o arame para os nazistas entrarem lá. Vamos ver. Aí, ó, a polícia liberando a grade, polícia liberando a grade. Vota e confirma 22 é Bolsonaro. Vota e confirma 22 é Bolsonaro. Vota e confirma 22 é Bolsonaro. Arranca o pau! O pau não dá pra arrancar, não? Tem que prender esse bandido que está de uniforme da Polícia Rodoviária Federal, armado pelo povo brasileiro, para quê? Para conspirar contra a ordem democrática, para sabotar o resultado dele. Tem que prender, não tem outro jeito, tem que meter a borracha nessa galera. Esse é um policial corrompido pelo pior bolsonarismo. O que ele está fazendo aí é crime, é criminoso, é um agente do Estado contribuindo para conspurcar a paz social. Mas não é só isso, não. Vamos ver qual é a orientação, vocês vão começar a entender aqui que tem um sentido de hierarquia. E tem uma rede de informações, a gente não sabe como é que funciona, que está montada para fazer com que essas ordens de comando vão de um lugar a outro. Ouça bem como é que é o nível de interação de certos cidadãos que aparecem do nada como líderes desses piquetes aí, mas com todas as instruções e já dizendo qual é a letra. Veja só. O que é anticonstitucional, se o Bolsonaro se manifestar, se qualquer político se manifestar, é anticonstitucional, é um movimento totalmente popular, do agro, dos caminhoneiros, do motociclista, do trabalhador. Tá? O que vai acontecer? A gente para segunda e terça, todo o Brasil vai crescendo, está crescendo todo o Brasil a todo momento, está crescendo. Nós estamos em grupos de todos os estados, está crescendo. O que acontece? Na quarta-feira é feriado. Todo mundo na frente dos quartéis. Nós vamos pedir o artigo 142, intervenção militar, restabelecimento da ordem, tá? Nós vamos parar e não vão aceitar o resultado. Já foi comprovado fraude, vem muita coisa grande aí. A gente tem que permanecer firme. E eu parabenizo todos vocês. Vamos fazer o negócio acontecer. A solução está sempre dentro da lei. E na lei é que a gente tem que encontrar o caminho. Quer dizer, é o caminho da legalidade, da legitimidade. E o que diz a lei com todas as letras? Que isso é crime, isso está tipificado como crime. Veja, Fábio, a chamada Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada e no lugar dela entrou uma outra lei, que é a Lei de proteção, atenção, de proteção, de defesa do Estado Democrático de Direito. É uma legislação do ano passado, de 2021. Está em pleno vigor. Agora, o que diz essa lei e o que dizem outras leis? Em primeiro lugar, se o crime está ocorrendo, é um crime em continuação delitiva e está na cara que isso é um crime continuado, de efeito que se prolonga no tempo, a lei admite a prisão em flagrante delito. Agora, flagrante delito de qual crime? E aí nós vamos ter que entrar nessa lei que eu mencionei de proteção ao Estado de Direito, que tem um tipo penal que cuida de ações criminosas, delinquenciais, tendentes à abolição
violenta do Estado Democrático de Direito. Essas ações são ações violentas e o objetivo foi revelado pelos próprios líderes dessas ações. O objetivo é impedir a posse do Lula, é obter uma intervenção militar, é manter Bolsonaro no poder. Em síntese, é um golpe à democracia. Por isso é que se aplica essa lei. Agora, é importante aplicar não só a prisão em flagrante, mas também realizar apreensões dos instrumentos do crime. E qual instrumento está sendo usado em especial? Os caminhões. E o que acontece depois do devido processo? É feita a apreensão dos caminhões e os condenados têm a pena de perdimento dos caminhões, perdimento dos bens, como consequência, como efeito da condenação. A pena para esse tipo de crime é de 4 a 8 anos, acrescida da majorante decorrente do crime continuado. É isso que eu vejo nesse momento de um golpe ou uma tentativa de golpe em andamento, que tem, se a gente possui as leis, Fábio, Rafa, o problema é o seguinte, e quem vai aplicar essas leis? A Polícia Rodoviária Federal, depois do que nós assistimos no dia da eleição, e com o seu diretor-geral ligado umbilicalmente ao Palácio do Planalto? Será a Força de Segurança Nacional, que ainda não foi acionada? Será a própria Polícia Federal? Quem vai aplicar essa lei? E esse silêncio conivente, esse silêncio tumular do presidente da República. Eu faço uma pergunta justamente nesse final que você estava colocando. Caso, né, essa PRF descumpra absolutamente a ordem, às vezes vai em cana o diretor-geral, mas o que acontece? Quem executaria a lei? Força Nacional? Exército? PF? Como é que funciona? É o Moraes que escolhe isso? Não é o Moraes. O Moraes é que aciona os órgãos. O Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral são tribunais desarmados, que não possuem força pública. Então, há necessidade de requisição. Se as requisições não são atendidas, entramos num estado de entropia, de confusão, onde as instituições não conseguem mais funcionar pela falta de execução das ordens dadas. Aí nós temos o caminho do caos. Temos que ter muita atenção que o movimento está pedindo a aplicação do artigo 142 da Constituição. Quer dizer, a intervenção das Forças Armadas. Não atuam de ofício em nenhum momento, elas precisam ser requisitadas. Mas aí começa um grande problema, talvez, atenção, é tudo que o Bolsonaro deseja, é alguém acionar as Forças Armadas e as Forças Armadas restabelecerem pela força a ordem, mas também darem um golpe que é o pretendido pelo Bolsonaro. Então, essa requisição de força armada pelo Exército para manutenção da lei e da ordem só se deve ser decidido sobre isso quando as forças civis, atenção, civis não militares, não conseguirem dar conta da tarefa constitucional que tem. Doutor Walter, está difícil identificar qual é o circuito por onde escoam essas ordens de comando, porque existe uma voz de comando. E eu vou demonstrar isso aqui com bastante cuidado, porque as pessoas não tenham dúvida do que está acontecendo. Começando por uma manifestação que aconteceu lá em Vilhena, Rondônia. Isso chegou até mim aqui por uma fonte do canal, pedindo socorro, porque viu a situação se agravar, e conseguiu fazer um flagrante aqui, que é uma coisa muito impressionante. A mulher de um senador eleito da República
conclama uma reunião, numa espécie de assembleia improvisada no centro da cidade de Vilhena, lá em Rondônia, chamando a comunidade de empresários bolsonaristas para decidir o que será feito a partir de hoje. Essa reunião vai começar daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã. Vejam só como é que a mulher do senador, o nome dele é Jaime Banhatoli, o nome dela como é o nome dela? Neide Banhatoli. Vocês vão ver o que ela faz, a convocação que ela faz. Então, quero mostrar para vocês como é que está acontecendo o escoamento dessa ordem de comando, que certamente brota de Brasília. Vamos aqui de novo. Eu estou aqui com a Neide, com a Gato, e a gente tomou uma decisão e nós vamos convocar todo o comércio de Vilhena para uma reunião amanhã às 8 horas. A Neide vai falar. Essa é a mulher do senador, hein? Então, gente, vamos comunicar, vamos repassar essas informações amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, no auditório do Posto Catarinense aqui. Vamos ter uma reunião com o comércio local para a gente tomar algumas decisões do que vai ser feito com o pronunciamento do presidente ou sem o pronunciamento, para nós decidirmos juntos algo para fazer em benefício do nosso país. A causa é nossa, não está tudo perdido ainda. Vamos lutar. Mulher de um senador eleito da República, essa aí, obviamente atuando em benefício do marido, contra a Constituição. A reunião que ela convocou para dentro de um posto de gasolina que pertence a esse miserável desse senador eleito, doutor Walter. Agora, isso não é tudo. Eu quero mostrar para o senhor uma sucessão de reações. Olha, eu vou até colocar aqui na tela. O que aconteceu ontem? Do nada, a partir de uma mensagem do Flávio Bolsonaro, começaram a surgir mensagens na internet falando assim, olha, estou com você para o que der e vier, tá? A primeira manifestação claramente de descumprimento, e isso aqui eu acho também é crime contra o Estado, doutor Walter, que a incitação à sublevação também está prevista na Lei de Defesa do Estado Democrático. Carla Zambelli, olha só, Iluministro Moraes acha que tem o poder de decidir funções do Executivo. Não tem. Ordens ilegais não se cumprem. Ou seja, dizendo lá para o vassalo dele da Polícia Rodoviária Federal que não é para cumprir a ordem que foi exarada ontem pelo Xandão. O que isso significa? Significa uma incitação à sublevação. Vamos mostrar aqui agora o que aconteceu em função disso. Flávio Bolsonaro vai para as redes sociais e escreve isso que você está vendo na tela. O doutor Walter, infelizmente, não está vendo porque ele está aqui dentro da nossa plataforma interna. Mas está escrito aqui nesse tweet o seguinte: pai, estou contigo para o que der e vier. Sabe o que aconteceu com isso aqui? A mensagem foi entendida, virou um rastilho de pólvora. Olha só, logo a própria Carla Zambelli tuitou aí, como você está vendo: presidente, estou com o senhor para o que der e vier. O que é o que der e vier, hein? Vamos ver mais? Gilson Machado, o sanfoneiro presidencial: gratidão e dívida não prescreve. Esse analfabeto sabe nem escrever. Prescrevem, ô burrão, prescrevem, tá? Minha lealdade não tem preço, estou com o presidente pro que der e vier. Ou seja, outro golpista aqui, falando claramente em golpe de Estado. Magno Malta, tá aí, olha, lealdade não tem preço e nem fim. Com ele, Bolsonaro, pro que der e vier, Deus acima de todos. Doutor Walter, é ou não é o chamado para um golpe de Estado? Sim, muito claramente, muito claramente. Agora, essas declarações têm que ser recolhidas, levadas para o inquérito, porque esses golpistas todos, desde aquela primeira mulher que a gente viu, todos precisam ser processados. Aliás, se a polícia estivesse no local, faria prisão em flagrante. Qualquer do povo pode fazer a prisão em flagrante, mas evidentemente aí quem desse voz de prisão seria aí uma minoria, seria esmagado, né? Então, a autoridade, qualquer um do povo pode prender, e a autoridade tem o dever, o poder-dever de tomar providências. O que a gente está vendo é um golpe em curso. De quem? De gente absolutamente despreparada, como essa Zambelli, que achou que estava em prisão, que estava agindo em legítima defesa, quando a legislação no mundo inteiro diz que aquele que persegue não mais age em legítima defesa. Se ela foi ofendida, ela teria o direito de defesa de responder, mas não imoderadamente.
porque a imoderação derruba a legítima defesa. E ela disse, Fábio, e agora reitera, veja, é uma conduta dela, uma conduta habitual dela, naquela ocasião, daquele ataque covarde que foi feito com guarda-costas, com ela com arma em punho, contra um jornalista de cor negra, atenção, de cor negra, e existe em curso até uma verificação se houve crime de racismo por parte dela, mas com relação a essas condutas dela, vamos lembrar que naquela ocasião, no dia da eleição, o que ela disse? Que ela não cumpria, ela andaria armada e não cumpriria resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, porque as resoluções eram inconstitucionais. Para esse bando de criminosos, para esses organizadores de ações criminosas, por essas organizações, o que existe? A Constituição que está na cabeça deles. Esse pessoal delira demais, né? Não seria o caso, Dr. Walter, de alguns políticos da chamada direita democrática que apoia o Bolsonaro, né? Tô falando de Partido Novo, Romeu Zema, tem bloqueios em Minas Gerais também, tem bloqueio na Marginal Tietê, o Rodrigo Garcia tá calado. Não seria o caso desses outros governadores se pronunciarem? Porque eles também estão em silêncio, né? Não só governadores, mas eu iria até mais longe nesse âmbito político. Ora, se está em risco a democracia, todos, prefeitos, vereadores, deputados, deveriam se manifestar e manifestar com veemência e também se organizar a resistência democrática. Olha, doutor Walter, tem mais coisas aqui que eu quero mostrar para o senhor nos ajudar a entender como é que pode. Em Santa Catarina foram feitos 2 flagrantes que são nojentos, de policiais federais que se somam aos piqueteiros e vão apoiar o movimento. A subserviência é tão grande, num dos casos pelo menos, no outro é um comício que faz lá um policial rodoviário federal, vocês já vão ver. Mas tem dois agentes federais que chegam num desses bloqueios e perguntam aos manifestantes o que eles devem fazer. Olha só que cena mais abjeta, que coisa nojenta esse flash mob aqui, patrocinado por esses golpistas da Polícia Rodoviária. Que prejudique o meu trabalho, qualquer que seja a parte interessada, certo? A manifestação vai continuar com vocês e nós, os 2 servidores que estamos aqui, vamos monitorar e informar as nossas chefias, que é a nossa missão. Mas, em nenhum momento, já assumi o compromisso aqui, reitero para todos vocês, nós chegaremos para atritar ou chegaremos para enfrentar qualquer dos senhores que são patrões nossos enquanto servidores públicos. Vamos conversar sempre, certo? Vamos estar ali na viatura, mais próximos da viatura, e não se preocupe, nós vamos estar... Dr. Walter, a ordem do ministro Alexandre de Moraes é clara. Se continuar essa confusão e se a Polícia Rodoviária Federal continuar agindo como parte do problema e não como parte da solução, tem que prender o chefe da Gestapo, que é o diretor da Polícia Rodoviária Federal.